Fala Fenômeno Azul, boa tarde, tudo bom? Sejam bem-vindos, canal do Nosso Nada Deles, né? Uma abençoada sexta-feira a todos vocês, azulinos e também vocês aí, e colores, né? Da Série C, tá? Então, independente de religião, independente de clube, abençoada sexta-feira para o pessoal de Série A e também para o pessoal de Série C, né? Que Deus possa abençoar a todos nós, né? Sem limitações. Galera, aquele like, aquela inscrição é muito importante para o canal continuar aqui crescendo de todas as formas e todas as maneiras, tá bom? Hoje a gente vai passar pela tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente sempre fala, fiz uma live ontem de 1 hora após jogo, falando da dificuldade do Clube do Remo, falando dos percalços que o Clube do Remo vai ter durante a temporada. Porém, a gente vem aqui também para dar soluções. O que, que o Remo precisa fazer para não cair de divisão? O que, que o Remo precisa fazer para se manter no Campeonato Brasileiro da Série A? Por etapas, o que eu faria, no caso, né, para tentar aí corrigir o caminho errado que o Remo tomou, a falta de planejamento, a sacanagem que o Brás fez com o Clube do Remo, a falta de sapiência e de conhecimento do Tonhão com seus dois vices. O que a gente poderia fazer? Na minha humilde opinião, o que o torcedor do Clube do Remo, né, no caso é minha opinião aqui, mas o que o torcedor do Remo pode esperar caso a gente tivesse ali uma probabilidade para não cair. Eu vou deixar a tabela aqui do Campeonato Brasileiro da Série A e a gente vai explicando para vocês aqui detalhadamente, tá bom? A gente vai explicar bem pausadamente o que eu faria, tá? O que que o Remo tem que fazer. Vamos lá. A gente tem a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, né? E infelizmente a gente vai baixando aí. O Remo é o lanterna, né? O Remo tem uma vitória, 3 empates, 5 derrotas em 9 jogos. Fez 10 gols, levou 17. Um saldo de -7. O Remo hoje, para sair da zona de rebaixamento, teria que pontuar em 2 rodadas. Pelo menos um empate e uma derrota para ir a 10 pontos. E torcer para o Inter ou Botafogo não pontuar. Ou seja, a situação do clube do Remo aí vai ficando cada vez mais complicada. Ou ganhar 2 jogos seguidos, né? O Remo sairia aí sem depender de ninguém. Mas vamos lá, vamos pelo cálculo, pelo raciocínio lógico e básico, dentro daquilo que a gente pode fazer ou poderia fazer. A gente sempre vem falando que o Remo jogou bem ali 30 minutos, jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo. O Remo não consegue performar sequer 70% da partida. Vou repetir, talvez seja chato, mas é necessário. Não performa porque os jogadores do Remo têm limitações técnicas. O Remo é o único clube da Série A que não tem estrutura para estar na Série A. Não temos sequer um CT, né, aparelhos para recuperar jogadores, etc, 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 etc. Falta estrutura física, falta estrutura psicológica, falta qualidade técnica em numa Série A. Isso é primordial e o Remo não tem nem sequer um desses quesitos que eu falei para vocês aqui. Vamos lá, é impossível disputar uma Série A 2027? Não, é difícil, diria que muito. A probabilidade do Remo cair é muito grande, tá? É enorme. Mas existe a probabilidade pequena do Remo cair e se não for difícil não é Remo. Se nós não fizermos matemática também não é Remo. Então vamos voltar para a matemática aqui. Tá? São 38 rodadas. Já se foram 9, faltam 29 rodadas. O campeonato está percorrendo bem, daqui a pouco vai estar funilando. Mais 10 rodadas acaba o primeiro turno. Se em 38 rodadas o Remo somasse um empate por rodada, seriam 38 pontos, correto? 38 pontos, o time estaria rebaixado. O Remo precisa de 43, 44 pontos para não cair. Pelo que eu estou vendo aqui, muitos empates, Remo 3, Chapecoense 4, Cruzeiro 4, Santos 4. Acredito que 43, 44 o time não caia, nem precisa de 45. Como o Remo não tem estrutura, o Remo não tem jogadores de qualidade, para piorar, a janela só abre dia 20 de julho na Copa do Mundo, a situação do Remo é mais deplorável
deprimente e preocupante ainda. O Remo joga com o Grêmio, domingo. O Grêmio tem 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, marcou 14 gols, levou 14 gols. Perdeu ontem pro Palmeiras, na apagada das luzes. Dificultou a vida do Palmeiras, né? Imagine jogando com o Remo na casa deles. Não vou iludir ninguém, eu não prevejo nada, tá? Se vier de lá um empate, realmente é para agradecer a Deus. Tá? Então, se o Remo perder, vejo normalidade no resultado. Um empate seria lindo, um lucro, porque entrando no raciocínio, o Remo precisa pontuar. Eu vejo assim, o Remo tem 10 jogos até completar o primeiro turno, né? 10 com 9, 19. 19 é a metade de 38. Vamos passar para as rodadas aqui, para os jogos do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro da Série A. Tá? São 10 jogos, 10 vezes 3, 30. O Remo tem 6 pontos. O Remo, antes da parada da Copa do Mundo, eu vou até colocar a câmera maior aqui, antes da parada para a Copa do Mundo, o Remo tem que ter no mínimo 20 pontos. O Remo precisa, necessita e tem que ter 20 pontos. Até o porquê. Se lá atrás eu falei que o Remo precisa de 42, 43 pontos, o Remo teria que ter no mínimo aí a metade. Mas 20 pontos é um pouco menos da metade, 45%? Sim. Mas como tem a parada, como o Remo vai conseguir preparar melhor esse time fisicamente, o Remo vai poder ir no mercado, acredito que a gente ganhe uma margem de 1, 2 pontos para poder pegar no segundo turno, que daria 42, 43 pontos. Se terminar com 21, 22, excelente. Mas eu vejo que 20 é o limite para o Remo não cair de divisão. Temos 6. Precisamos de 14. Vamos disputar 30. Se conseguir a metade, dá 15. 15 com 6, 21. Estaria no limite bom. Então, a partir de domingo, o Remo precisa de pontuação média. O que é pontuação média? Média é o que o Remo não conseguiu. O Remo disputou 27 pontos. São 9 partidas, 3 vezes 9, 27. O Remo conseguiu 6. Era para o Remo ter conseguido 13, 14. A metade de 27. O Remo conseguiu 1/3. O Remo vai precisar, nessas últimas 10 partidas, pontuar o que não fez. Como? Só existe uma chance. São jogos dentro de casa. Até o empate em casa, a partir de sábado que vem contra o Vasco, é ruim. Se não, pessoal, é dolorido o que eu vou falar, mas a matemática no futebol ela anda lado a lado. E ela não erra. Se o Remo não fizer 14, 15 pontos até a parada para a Copa do Mundo, o Remo estará rebaixado. O Remo não vai conseguir fazer 25, 30 pontos no segundo turno. Pela falta de estrutura, pela falta de qualidade, pela falta de preparação. E a Série A não vai perdoar e a gente vai jogar 19 rodadas ali apenas para não nos enganarmos. Então eu vejo que a partir do jogo contra o Grêmio, ou não, contra o Vasco, o Remo vai precisar pontuar. E aí eu vou voltar para cá para a tabela, aonde essa mínima possível chance do Remo não cair, ela se torna muito em função de você e de mim. Theo, tu, eu aqui, é o fenômeno azul que pode salvar o Remo do rebaixamento. Vocês vão entender agora a minha linha de raciocínio. Nós teremos apenas os jogos da Série A, tá, galera? Exclua aí jogos de Copa Norte, tá? É porque tá na tabela aí. Copa Verde, perdão. Que é a Copa Norte, né? Remo e Grêmio, tá? Começa aí os 10 jogos, tá? A saga do Remo de 10 jogos ganha a metade de pontos. Remo e Grêmio eu não espero nada. Se vier o empate, beleza. Remo e Vasco, somos obrigados a ganhar esse jogo. Temos que ganhar. O empate é ruim, tá? Bragantino e Remo, deu de 3 no Flamengo. Também não espero nada. Tá bom? Beleza. Bahia e Remo, Copa do Brasil. Esqueça esse jogo aí. Remo e Cruzeiro. Esse jogo será no Bainão. É ganhar. Ganhando do Vasco, ganhando do Cruzeiro, são 6. Com 6, 12. Faltariam 8. Tá? Botafogo e Remo.
Botafogo e Remo. Aí eu já espero algo. O time do Botafogo não é lá de Coca-Cola. Vejo que o Remo pode arrancar um pontinho lá. Tá bom? Remo e Palmeiras em casa. Vou exigir vitória? Não. É o Palmeiras, o candidato ao título do campeonato, né? Ainda tem isso. Um empate, lucro, tá? Chapecoense e Remo lá, dá para ganhar. Chapecoense, para mim, assim como o Remo, é o fortíssimo a cair de divisão, tá? Os dois são os mais fortes a cair de divisão. Então, dá para ganhar lá, tá? O empate também não é tão ruim porque é um concorrente direto. Depois teremos Remo e Atlético Paranaense. Temos que ganhar no Mangueirão, com a força do Fenômeno Azul. Serão 2 jogos em casa, Remo e Atlético Paranaense e Remo e São Paulo, né? Antes de Remo e Chapecoense, ou seja, 3 jogos, 9 pontos, dá pro Remo fazer pelo menos 6 aí. Remo e São Paulo é mais difícil? É, mas dá para pontuar, tá? Pelo menos 5, 6 pontos desses 9 a gente tem que fazer. E aí teremos a parada para a Copa do Mundo, só voltaremos a jogar dia 22 de julho. Vocês percebem aí, 31 de maio, acabou. Depois só em julho. Ficaremos aí 52 dias sem jogar. 52 dias é dia pra cacete. Dá pra preparar esse time fisicamente. Dá pra contratar jogadores também, não pode errar. Tem que gastar se quiser não cair, gastar com qualidade, não gastar o que fizer aí, gastar à toa. Só aqui eu passei 10 jogos. Vamos voltar. Remy Grêmio 1, Remy Vasco 2, Remy Bragantino 3, Remy Cruzeiro 4, Remy Botafogo 5, Remy Palmeiras 6, Remy Chapecoense 7, Remy Atlético Paranaense 8, né? Remo e São Paulo, 9 jogos na verdade, né? Então são 9 jogos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. Desses 9 jogos o Remo vai precisar aí, não é nem 10, né? Não é nem 10. Para completar 18 partidas, o Remo vai ter que ganhar aí pelo menos. São 27, coisa que o Remo conquistou 6. O Remo vai precisar aí de mínimo de 13, 14 pontos, então, para chegar ali a 20 pontos. Se o Remo não quiser cair de divisão. Jogos plausíveis que dá para o Remo ganhar pontos: Remo Vasco, Remo Cruzeiro, Remo Botafogo, Remo Chapecoense, Remo Atlético Paranaense, Remo São Paulo. Tá? Dá para o Remo performar aí e fazer esses tão sonhados 12, 13 pontos. Em casa, onde o Fenômeno Azul tem muita força e pode fazer algo. Remy Vasco, Remy Cruzeiro no Bainão, tá? Remy Palmeiras em casa, dificílimo, mas dá. Remy Atlético Paranaense, Remy São Paulo. Dos jogos que o Remo fará, desses próximos 9 jogos, 5 serão em casa, 4 serão fora. O Remo vai ter mais jogos em casa do que fora. Até para conseguir essa possibilidade, porque depende do fenômeno, para a gente poder pontuar. Tá? Então a matemática é simples, não são 10, né? São 9 jogos antes para a parada da Copa, depois tem um que completa o primeiro turno, que é contra o Corinthians, fora de casa. E precisamos pontuar, galera. Foram 27 pontos, o Remo fez 6. Pontuação fraquíssima. Por isso que é o lanterna. O Remo não vai poder fazer 19 jogos e conseguir 6 pontos. Serão 12. Se o Remo fizer isso, o Remo estará rebaixado antes da Copa do Mundo. 12 pontos, o Remo iria precisar de 32 pontos em 19 jogos. O Remo não ia conseguir, não vai conseguir fazer isso no segundo turno. Tô cravando. Então o Remo precisa pontuar o dobro do que pontuou agora no mínimo, 12, 13 para fazer 19 e 20 no limite do limite e fazer um segundo turno top com 22, 23 pontos. O que é possível sim, preparando fisicamente, contratando bem. Tá? Então o Remo tem que dobrar no mínimo 12 com 6, 18. No mínimo 12, mas tem que fazer 13, 14. No mínimo dobrar o ponto, a pontuação que fez. O que é dobrar, Theo? É conseguir 12 de 6 que fizemos, ou seja, ganhou do Bahia em 9 jogos apenas, um jogo ganhou 9.
Remo vai ter que ganhar no mínimo 2. No mínimo 2, sim, no mínimo 2. Esse jogo contra o Vasco eu vejo como o mais importante da Série A, essa tomada de decisão, de rumo, se o Remo quiser permanecer. Contra o Grêmio, eu já falei, não espero nada. Se vier o empate de lá, porra, comemorar como se fosse um título para a situação caótica que a gente vive. Então, ganhar do Vasco é primordial para fazer 9 pontos. Se empatar com o Grêmio, 10. Pô, tá ótimo. Né? E aí depois sai, né? Sai para pegar o Bragantino. Jogo dificílimo. E vem pega o Cruzeiro no Bainão. Um jogo que não é tão difícil assim. Não que seja fácil, tá? E aí tentar ganhar novamente para fazer mais 6, daria 12. Porra, faríamos os 6 pontos que nós fizemos em 9 jogos, faríamos em 3 dessa segunda saga de 9 jogos. E seria importante, né? 12 pontinhos ali. E seriam 2 vitórias. Então o Remo vai precisar, pessoal, ganhar. Se ficar empatando, perdendo, o Remo vai ser rebaixado. Se o Remo empatar todas as partidas daqui para o final, está rebaixado. Então, ou ganhamos, ou adeus Série A 2026. Seja bem-vindo à Série B 2027. Não tem outro rumo. A gente vai continuar torcendo, como sempre, né? Vai continuar indo no estádio, como sempre. E dando as nossas forças, fazendo nossos vídeos aqui. Não só falando da realidade, não é criticando, é falando a realidade, mas também dando soluções para que o Remo possa fazer algo nestes próximos 9 jogos. Parada para a Copa do Mundo, né? Dar um gás, revigorar fisicamente esse time, fazer uma Inter pré-temporada. Vai precisar fazer uma Inter pré-temporada, uma segunda pré-temporada no meio do campeonato vai precisar. Isso é fato. E o Remo vai precisar contratar 6, 7 jogadores mais uma vez. Não vai poder errar, são 6 tiros. O Remo tem que acertar os 6 tiros, né? Tiro de snipe em contratações, estilo do Tagliari, né? O próprio Mike que vai servir, é um bom jogador, um bom lateral para a Série A. E buscar jogadores novos, média idade no máximo com intensidade. Se for para contratar jogador que já deu certo 10 anos atrás, refugos para vir para cá para se recuperar, o Remo vai cair de divisão. É jogadores novos, 23, 24, 25 anos, que estejam bem na carreira. Tá aí o Tagliari, tá aí o Mike. É esse tipo de contratação que o Remo precisa. Média idade, com passagens boas nos últimos 6 meses, né? 1, 2 anos não. Que venham para ser titular, principalmente nesse meio campo e ataque e zaga do Remo, ou seja, em todos os 3 setores, né? A laterais, nem tanto, mas a zaga do Remo precisa ser reforçada urgentemente. 2 caras que venham para ser titular, ou pelo menos um para vir ser titular. Mais um camisa 10, 2 volantes a gente vai precisar, e o Remo vai ter que dar um jeito de dispensar jogadores, senão né, nosso elenco vai passar para 54, 55 jogadores. Vai ficar um caos para o Léo Condé treinar essa equipe e a situação vai ficando cada vez mais caótica. Enquanto a vida, a esperança, a gente sempre fala a realidade, mas também a gente vem com soluções para que o Clube do Remo possa sair dessa situação que, para mim, apenas com 9 rodadas, não é apenas, né? Já se foram 9 rodadas, a situação do Remo é preocupante no Campeonato Brasileiro da Série A. Galera, abençoada sexta-feira a todos vocês mais uma vez, independente de clube, se vocês torcem para o time da Série A, vocês torcem para o time da Série C. Uma abençoada sexta-feira, que Deus possa proporcionar saúde, paz, né, e prosperidade na vida de cada um de vocês. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço, até qualquer momento. Fui.